Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que iniciamos no domingo passado, cujo título é Milagres, onde nós estamos analisando e extraindo algumas lições dos milagres do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em João, no capítulo 6. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 15. João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. Esteja acompanhando atentamente a leitura da palavra de Deus, e é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra. Nós vamos precisar voltar aqui para examinarmos o texto. O milagre da multiplicação. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobravam aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Feche seus olhos, mais uma vez, e vamos falar com Deus. Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Pai, e nós não temos nenhuma dúvida de que é a Tua palavra. Nós nos prostramos diante do Senhor nessa hora e rogamos a Ti, para que o Senhor fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Ilumine a nossa mente, conduza a exposição da Tua palavra e comunique em cada coração aquilo que o Senhor deseja comunicar, em nome de Jesus, amém e amém. Amado irmão, de todos os milagres relatados nos evangelhos,
Esse aqui é o único que foi registrado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. O único milagre que os 4 evangelistas registraram. E essa narrativa também é a história favorita de muitas pessoas. E claro, não é por menos. Imagina aí um dia bonito, uma grama verde, primavera, uma bela paisagem do campo, e uma multidão de pessoas ali no final da tarde, todo mundo sentado, comendo pão, comendo peixe. E não era qualquer pão, não era qualquer peixe. A multidão estava ali saciando a fome com algo que não existia antes. Eles estavam se alimentando de algo que foi criado naquele momento pelo poder da palavra de Cristo Jesus, ali na sua oração. Mas entenda que o propósito dessa narrativa não é somente ser uma história bonita. O propósito dessa narrativa aqui é revelar a glória do Senhor Jesus e revelar que o majestoso Rei Jesus, Ele se compadece e Ele cuida do seu povo. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus cuida do seu povo, o nosso Deus cuida de nós, louvado seja o Senhor. Portanto, olhemos aqui para o contexto dessa passagem. Tudo isso aqui aconteceu em um momento em que Jesus e os seus discípulos, eles precisavam descansar. Marcos nos informa que eles não tinham tempo nem para comer, por causa da multidão que estava sempre em volta de Jesus. Por isso Jesus decidiu atravessar o mar da Galileia e ir para um lugar deserto, a fim de descansar. Eles estavam também abalados, tanto Jesus quanto os discípulos, porque eles receberam a notícia da morte de João Batista. Meus amados irmãos, de fato, eles precisavam de um tempo de descanso. Todavia, esse período de férias foi frustrado. O texto diz que a multidão viu Jesus entrando no barco, e o povo que tinha visto Jesus operar sinais ali na Galileia, o povo percebeu que Jesus estava atravessando, e foi todo mundo por terra, para encontrar Jesus lá do outro lado. E o texto nos informa também, que a motivação dessas pessoas não era uma motivação pura. Eles ainda não entendiam que Jesus era o Salvador do mundo. Eles estavam atrás de Jesus por causa dos milagres, dos sinais que ele fazia. Eles não reconheciam ainda que Jesus era o Messias, era o Salvador. O texto aqui nos informa que Jesus estava sentado no monte com os seus discípulos quando viu a multidão se aproximando. E é interessante que Jesus não ficou chateado e ele não considerou aquilo como uma perturbação. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão da multidão. Marcos nos informa que Jesus teve compaixão porque aquele povo, eles eram como ovelhas sem pastor. Os outros evangelistas nos informam que Jesus, ele curou todos os enfermos que estavam ali. Jesus, ele deu atenção para as pessoas. Jesus, ele começou a ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. Ou seja, Jesus se compadeceu daquele povo todo e cuidou de toda aquela gente. Nós temos um Deus que se compadece de nós, que cuida dos detalhes da nossa vida. Podemos aprender muitas coisas com essa passagem, e eu vou destacar aqui algumas para a nossa reflexão nessa noite. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que os discípulos de Jesus também enfrentam problemas insolúveis.
Às vezes, nós nos deparamos com problemas sem solução. Tem gente que diz assim: olha, o discípulo de Cristo fiel nunca vai se deparar com coisas difíceis, mas não é isso que a Bíblia ensina. Os discípulos de Jesus também se deparam com problemas sem solução. Perceba, olha para aquela cena, a multidão, Jesus, os discípulos, eles estavam ali naquela tarde de compaixão, aquela tarde de ensinamentos, de comunhão, de milagres, e a hora foi passando. Eu imagino que tenha sido uma daquelas tardes agradáveis, que a gente não percebe o tempo passar. Acontece que estava ficando tarde, eles estavam longe de casa, em um lugar deserto, a multidão estava com fome, e só tinha um menino ali que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É interessante o detalhe que os pães eram de cevada. Normalmente fazia-se pão com trigo, mas a cevada era um cereal mais barato que o trigo, e normalmente era usado para alimentar os animais. Portanto, fica claro para nós que esse menino era um menino pobre. E os 2 peixinhos, aqui João diz, são 2 peixinhos, não são 2 peixões. Não é um peixe fresco, porque o peixe fresco é muito caro. A palavra grega aqui faz referência a um peixinho, muito provavelmente conservado no vinagre, uma espécie de sardinha, conservada ali no vinagre. E isso era tudo que tinha ali para alimentar aquela multidão: 5 pães de cevada e 2 peixinhos no vinagre. E o texto ainda nos informa que a multidão era de quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Os estudiosos dizem que, se for contar todo mundo, tinha ali mais ou menos 20.000 pessoas. 20.000 pessoas famintas para serem alimentadas. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Essa conta não fecha, meus irmãos, é impossível. Eles estavam num lugar deserto, afastado, significa que não havia um lugar perto para comprar comida. E mesmo que tivesse por ali um supermercado, um restaurante, ou talvez uma lanchonete, não tinha recurso financeiro para comprar comida para toda essa gente. O versículo 7 nos informa que 200 denários não seriam suficientes para cada um comer um pedaço de pão. Só para o nosso entendimento, um denário representava o salário de um trabalhador por um dia de trabalho. Então 200 denários é a remuneração de um trabalhador por 200 dias de trabalho, ou seja, quase 7 meses, irmãos, do salário de alguém. Era o recurso que precisava para cada um comer um pedacinho de pão. O texto deixa claro que esse valor não seria suficiente para cada um comer um pedacinho de pão. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelistas nos informam que, diante dessa situação, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mestre, a hora já está avançada, nós estamos aqui em um lugar deserto, o melhor a se fazer é mandar o povo embora, para que eles possam encontrar uma hospedagem, para que eles possam passar em algum vilarejo, alguma aldeia, e cada um arruma alguma coisa para comer. Em outras palavras, os discípulos falaram para Jesus o seguinte: mestre, nós não temos como fazer nada por essa multidão, a melhor solução é mandar o povo embora e cada um dá o seu jeito, porque se ficar para a gente resolver, é impossível. E aí Jesus disse para eles, segundo Marcos, Lucas e Mateus: dai-lhes vós mesmos o que comer. Veja os discípulos dizendo: Jesus, vamos mandar o povo embora, porque se ficar na nossa conta não tem jeito.
E Jesus, cheio de compaixão, eu imagino ele dizendo: nós não vamos despedir essa multidão, são como ovelhas sem pastor, vocês mesmos, providencia aí alguma coisa para eles comerem. E agora, irmãos, o que fazer? Os discípulos estão diante de um problema sem solução. Há uma impossibilidade diante dos discípulos. Como eles vão alimentar uma multidão, 20.000 pessoas famintas? Agora eu te pergunto, quantas vezes você, meu irmão, na sua vida, você já se deparou com situações assim? Quantos problemas sem solução se levantaram diante de você, na sua casa, na sua família, na igreja? Quantas vezes se levanta um problema sem solução diante de nós? Que a gente procura uma solução e não encontra. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que quando você está em uma situação como essa, um problema se levanta, você olha para o lado, não tem saída, você olha para o outro lado, não tem saída para frente, e você se percebe em um beco sem saída, você já pensou de tudo, mas não existe uma solução, é impossível. Meu amado irmão, quando você se encontra em uma situação como essa, você é um ótimo candidato a experimentar um milagre do Senhor Jesus. Você é um ótimo candidato a experimentar uma intervenção sobrenatural de Jesus na sua vida e na sua família. Porque o milagre acontece exatamente quando declaramos a nossa falência. Quando você não encontra uma solução e você olha para Deus: Senhor, não existe o que eu possa fazer para resolver essa questão. Como falamos no domingo passado, é quando nós nos deparamos com as paredes das limitações humanas, quando nós nos deparamos com as paredes das impossibilidades, é aí que o Deus do impossível entra em ação. E foi exatamente diante desse problema, diante dessa impossibilidade, que o Senhor Jesus fez o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Meus amados irmãos, se há um problema sem solução diante de nós, há também a chance de acontecer um milagre em nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você. Quando um problema aparentemente sem solução se levantar diante de você, não fica desesperado, porque discípulos de Jesus também enfrentam problemas que não têm solução. O detalhe é que nós temos um Deus que realiza o impossível. Mas veja, tem outra lição que eu gostaria de destacar aqui. Qual é a atitude correta diante desses problemas? A atitude correta diante desses problemas insolúveis. Querido, a pergunta mais importante não é se você em algum momento vai enfrentar dias difíceis. A pergunta mais importante não é: será que em algum momento da minha vida eu vou me deparar com uma impossibilidade? Porque a resposta para essa pergunta é muito óbvia. É claro que sim. Todos nós nos deparamos com momentos difíceis na caminhada da vida. A pergunta mais importante é: como nós vamos lidar com esses problemas? A pergunta mais importante é: qual é a atitude correta diante desses problemas? E veja, quando nós olhamos para a narrativa de João, nós percebemos aqui um contraste entre André e Filipe. Percebemos aqui que Filipe teve uma atitude desesperada diante daquele problema, sem solução. Veja comigo o versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer?
Olha o que Jesus está perguntando para Filipe. Será que Jesus não sabia o que fazer? Por isso ele está perguntando para Filipe: o que nós vamos fazer, Filipe? Onde nós vamos comprar pães? É claro que não. Jesus sabia exatamente o que estava para fazer, mas o Senhor Jesus estava testando o seu discípulo, o Filipe. Veja o versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então a pergunta, o propósito da pergunta que Jesus fez, não era obter informações sobre onde comprar pão. E nem tampouco essa pergunta de Jesus indica que ele não sabia o que fazer. O versículo 6 deixa claro que ele sabia muito bem o que estava para fazer. Mas o propósito da pergunta de Jesus era testar o Filipe. Jesus estava dando a oportunidade para o Filipe reconhecer que ele, Cristo Jesus, é o Todo-Poderoso, é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor Jesus estava dando a oportunidade do seu discípulo reconhecer isso. Olha, é impossível, mas mestre, o Senhor está aqui e não há nada que seja difícil demais para o Senhor. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Mas não foi isso que Filipe disse. Amado irmão, já era para estar claro no coração de Filipe que Jesus é Deus. Já era para estar claro no coração de Filipe que Jesus é o Todo-Poderoso. Já era para estar claro para Filipe que não existem problemas que não possam ser resolvidos pelo Criador do universo, porque Filipe já havia presenciado muitos outros milagres. Por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, por exemplo, a cura do filho do oficial do rei, conforme nós falamos no domingo passado, e muitos outros milagres, Filipe já havia presenciado. Aqui mesmo nesse dia, nessa tarde, o Senhor Jesus curou os enfermos que estavam ali, ou seja, Jesus havia acabado de fazer milagres diante dos olhos de Filipe, mas nada disso foi suficiente para deixar ele tranquilo, nesse momento difícil que eles estavam enfrentando. Veja a resposta de Filipe, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Quando Jesus fala: Filipe, onde nós vamos comprar pão para alimentar esse povo? A resposta de Filipe é: Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários, ou seja, 7 meses de trabalho, nem se a gente tivesse isso, dava para cada um comer um pedaço de pão. Onde nós vamos comprar pão, Filipe? Como resolver esse problema? O que Filipe está dizendo para Jesus é o seguinte: Jesus, o mais difícil não é onde comprar pão nesse lugar deserto, porque mesmo se a gente encontrar um lugar por aqui para comprar pão, não tem dinheiro, não tem recursos para comprar isso tudo de pão, mesmo que houvesse um lugar para comprar. Perceba algo importante aqui, meu amado irmão. Filipe, ele está com os olhos fitos nas circunstâncias adversas. O Criador dos céus e da terra está diante dele, o Todo-Poderoso, o Rei dos reis, o Autor da vida, o Deus majestoso e grandioso, mas tudo que Filipe consegue enxergar é o tamanho do seu problema, é a escassez de recursos naquele momento, é a impossibilidade de resolver aquela questão que eles estavam vivendo. Ele não consegue enxergar a grandeza de Deus, o poder de Deus e a capacidade de Jesus em transformar qualquer realidade que nos cerca. Você já percebeu o tanto que nós somos parecidos com Filipe? Nós conhecemos o Senhor Jesus, nós sabemos quem Ele é, nós conhecemos os milagres que Ele realiza,
Nós sabemos que Ele nos ama a ponto de morrer por nós. Nós sabemos que Ele é um Deus que tem compaixão e cuida do seu povo. Nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Nós sabemos que Ele faz o impossível acontecer. Mas quando se levanta diante de nós um problema, ao invés de olharmos para Cristo, para o seu amor, para o seu cuidado, para o seu poder, para a sua glória, para a sua provisão, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os problemas e ficamos desesperados. E a nossa reação é a reação de Filipe: não tem jeito, é impossível, não tem dinheiro, não tem condições. Como nós somos parecidos com Filipe. Mas perceba que João registra aqui também a atitude de André, que contrasta com a atitude de Filipe. Veja o versículo 9, 8 e o 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Então perceba, Filipe disse assim: Jesus, a situação é desesperadora, não há o que fazer, é impossível. André fez diferente: Jesus, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance e vou confiar no Senhor para fazer o resto. Foi essa a atitude de André. Meu amado irmão, diante dos problemas sem solução, faça o que estiver ao seu alcance e confie no Senhor Jesus, que Ele fará conforme o beneplácito da sua vontade, conforme os propósitos que Ele tem em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Eu fico imaginando essa cena. Jesus manda os discípulos comprarem pão para aquela multidão. Filipe, desesperado, diz assim: não tem jeito, é impossível. Agora André fez diferente. Tenta imaginar a cabeça de André. Eu fico imaginando ele pensando assim: olha, realmente não tem solução, mas espera aí, Jesus está conosco, Ele é poderoso, Ele sabe o que faz, Ele mandou a gente resolver, então eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, e o resto eu vou deixar com Ele, e vou descansar o meu coração. André disse: olha, eu vou fazer o que é possível, e o que é impossível, eu vou confiar nas mãos do Salvador, e vou descansar o meu coração. Jesus falou: dá comida vocês para eles. Filipe, não tem jeito. Eu imagino André saindo no meio da multidão: ei, alguém tem pão aí? Procurando: ei, você tem pão? Chama o povo: tem pão, tem alguma comida aí, não sei o quê. Até que por fim, ele encontrou um menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele fez o que estava ao seu alcance, ele saiu procurando e achou esse menino. Mas ele não poderia alimentar aquela multidão de 20.000 pessoas com esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Então o que ele fez? Levou esse menino até Jesus. Senhor, eu fiz o que eu posso, tudo que eu posso fazer está aqui, agora eu confio nas suas mãos. Meu amado irmão, faça o que estiver ao seu alcance, e confia em Jesus, para que Ele faça o resto. André, ele não sabia o que estava fazendo quando aproximou esse garoto de Jesus, mas ele estava promovendo material para que esse milagre tão conhecido pudesse acontecer. Portanto, meu amado, diante dos problemas sem solução, não fique em hipótese alguma desesperado, olhando somente para as circunstâncias adversas. Olhe para Jesus, faça o que estiver ao seu alcance e confie que o Senhor Jesus fará o resto. André fez o que estava ao seu alcance, mas perceba, ele mesmo reconheceu que era pouco demais. Veja aí mais uma vez o versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Mas isso que é para tanta gente?
Ele disse assim: olha, eu fiz o que dava para fazer, mas o que são 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de 20.000 pessoas? E aqui a gente aprende uma terceira lição, que nós vamos meditar nessa noite. O pouco sempre é muito nas mãos do Senhor Jesus. Grava isso no seu coração. O pouco sempre é muito nas mãos do Senhor Jesus. 5 pães e 2 peixinhos. De fato, queridos, a provisão era pequena demais para o tamanho da necessidade que havia ali. Só que o pouco que tinha estava nas mãos de quem? De Jesus. E isso faz toda a diferença. Eu pergunto a você, qual é o pouco que você tem? Diante do problema que você está enfrentando, que parece que não tem solução, faça o que estiver ao seu alcance, pegue o pouco que você tem e coloque diante do Senhor Jesus. Diga para o Senhor Jesus: olha, está aqui o que eu consigo fazer diante desse problema, é pouco demais, não é o suficiente, mas eu confio no Senhor. Olha, Senhor, está aqui o pouco que eu tenho, mas eu confio no Senhor, para que o Senhor possa multiplicar. Se a gente continuar lendo o texto, veremos que o Senhor Jesus pediu para o povo se sentar. E os outros evangelistas dizem que Jesus mandou organizar o povo em grupos de 50 e de 100. E eles se sentaram na grama verde, naquela tarde agradável de primavera. Jesus então pegou os alimentos, agradeceu a Deus, e os discípulos começaram a distribuir os pães e os peixes. Imagina Jesus agradecendo. Fecha os olhos, agradece a Deus. Imagina os discípulos pensando: tem 5 pães ali e 2 peixinhos no vinagre, são 20.000 pessoas. Por que ele está agradecendo? Não tem provisão o suficiente. Meu amado, essa cena aconteceu da seguinte forma, de acordo com o texto e com a minha imaginação, à luz desse texto. Jesus agradeceu o pouco que tinha, e ele deu para os discípulos: distribui aí para a multidão. E os discípulos começaram a distribuir: um para você, um para você, um para você. Já foi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 100, 500, 1.000, 5.000, 20.000, todos comeram e se fartaram, e sobrou ainda 12 cestos cheios de alimento. Sabe o que a gente aprende aqui, meus amados irmãos? Que a gente tem que aprender a agradecer a Deus, mesmo o pouco que nós temos. Ao invés de murmurar e reclamar pelo pouco que nós temos, deveríamos agradecer a Deus o fato de que o nosso Deus jamais deixa faltar o pão nosso de cada dia, Ele nos sustenta dia após dia. Mas a gente reclama demais, a gente murmura demais. Para vermos o milagre da multiplicação do pouco nas mãos de Jesus, primeiro precisamos ser gratos pelo pouco que Ele tem nos proporcionado. E aí sim, com gratidão e confiança, nós colocamos nas mãos de Jesus para que Ele multiplique conforme a sua vontade. No seminário, a gente ouve muitas histórias. Uma das histórias que eu ouvi de um amigo seminarista, reverendo Ricardo, está aqui na igreja de São Pedro, que em um determinado dia, um domingo, eles não tinham o que comer no almoço. Ele, a sua esposa e seus filhos foram na escola dominical na expectativa de que algum irmão abençoado ia fazer aquele convite: vamos almoçar lá em casa hoje. Mas essa expectativa foi frustrada, ninguém os convidou. Eles chegaram em casa, não tinha recursos realmente aquele dia para comer, sentaram na mesa,
E a sua esposa disse: o que nós vamos fazer? E ele respondeu: vamos fazer o que a gente faz todos os dias. Vamos agradecer a Deus. Com os pratos vazios, eles agradeceram a Deus. Bateram na porta um vizinho, dizendo assim: olha, eu errei a mão, fiz comida demais, queria saber se vocês se importam em aceitar um pouquinho de comida. E eles comeram a comida quentinha e fresca naquele dia. Seja grato, porque o nosso Deus cuida de todas as coisas. O nosso Deus nos sustenta. Amém, irmãos? O pouco nas mãos de Jesus é muito. E ainda nesse ponto, o pouco nas mãos de Jesus é muito, eu quero destacar aqui uma lição muito importante. Uma lição espiritual para nós como igreja. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Como igreja, nós precisamos entender que nós andamos por fé. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar desesperados, porque os recursos que nós temos são poucos, diante da grande obra que o Senhor Jesus nos chamou para realizar. Entenda, tem missionários para sustentar, tem igreja para plantar, tem necessitados para assistir, tem mensagem do Evangelho para propagar, mas os recursos são poucos. E se nós olharmos para a escassez de recursos, nós vamos ficar estagnados como igreja. Nós vamos ficar parados, sem sair do lugar. Imagina comigo uma igreja, e fazendo aqui uma analogia entre essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Imagina uma igreja que diz para Jesus: Jesus, tem um povo aí, 20.000 pessoas com fome, qual é o projeto? E Jesus responde assim: providencia comida para eles. E veja, meus amados irmãos, Jesus é o pão da vida. A aplicação espiritual aqui é que a igreja deve distribuir Jesus, o Evangelho, para os famintos e sedentos. A igreja deve pregar o Evangelho para a multidão, todos os povos, raças e nações. A obra que Ele nos chamou é grande demais diante dos recursos que nós temos. É 20.000 pessoas para 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala: vai, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E a gente começa, e aí nos deparamos com as paredes das impossibilidades. A gente percebe: opa, só tem 5 pães e 2 peixes. Aí a gente pensa assim: não tem jeito de fazer o que Jesus nos mandou fazer. Os povos e as nações sedentas vão ficar sem o pão da vida, vão esperar um pouco, porque a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí a gente fala assim: vamos esperar o dia que tiver pelo menos 20.000 pães e 20.000 peixes, aí a gente começa a distribuir o alimento para a multidão, porque aí a gente vai ter alimento suficiente para distribuir para todo o seu povo. Meu amado irmão, se nós pensarmos assim, nós vamos ficar parados para sempre. A igreja não deve olhar as circunstâncias, a igreja olha para o Cristo Todo-Poderoso. A igreja diz assim: Senhor, aqui estão os nossos recursos, são poucos, mas nós colocamos nas suas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para multiplicar. Nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos avançar, nós queremos distribuir o pão da vida, para que as nações venham ter a sua fome e a sua sede saciadas. E aí o Senhor pega o nosso pouco recurso, faz o milagre, e Ele diz assim: vai lá, começa a distribuir. E a gente meio com medo fala: mas só tem 5 pães aqui, 2 peixes. E Jesus fala: vai distribuindo, vai dando um passo de cada vez, distribui 1, 2, 3, 4, confia em mim, não parem, prossiga, marchem, é a palavra do Senhor Jesus para nós. E é assim, meus amados irmãos, que a igreja faz coisas inimagináveis, para a glória do Senhor Jesus, na dependência dEle. Meu amado, não existe na história uma igreja que tenha empreendido grandes coisas para a glória de Deus, porque tinham muitos recursos na conta bancária. Não. Perceba,
Todos os homens, todas as igrejas que fizeram grandes coisas para o Senhor, eles não tinham recursos suficientes, mas eles tinham um projeto ousado, e o pouco recurso que eles tinham, eles colocaram nas mãos do Senhor Jesus, aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que é poderoso para alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Tem sido assim em nossa igreja, meus amados irmãos. Nós não tínhamos recursos para fazer essa obra que fizemos aqui. Nós tínhamos somente uma visão, o projeto e a certeza de que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E o nosso propósito é continuar assim, caminhando pela fé, caminhando com projetos ousados, com uma certeza plena e absoluta de que o nosso Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Como igreja, nós vamos continuar assim, com projetos ousados, na certeza plena e absoluta de que o Senhor Jesus pega o pouco que nós temos, multiplica, faz o milagre e realiza uma grande obra para o louvor do teu santo nome. Esse é o nosso Deus. A gente precisa caminhar assim, meus amados irmãos, pela fé, ter a visão, a presença de Deus, e grandes coisas vão acontecer para a glória do Senhor Jesus. Mas eu quero destacar uma última lição para a gente encerrar. E esse último ponto para a nossa reflexão é o seguinte: o perigo de desejar mais os milagres de Deus do que o Deus dos milagres. O perigo de desejar mais os milagres de Deus do que o Deus dos milagres. Preste bastante atenção, vou ser muito objetivo aqui. Veja comigo o versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meu amado irmão, eu e você sabemos que os judeus estavam aguardando a chegada do Messias prometido. E a expectativa dos judeus é que seria um líder político em Israel. E nesse momento aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão estava disposta a aceitar Jesus como o Messias. Eles estavam dispostos a aceitar Jesus como o rei de Israel. É claro que eles estavam dispostos. Jesus mostrou ali que era poderoso para fazer milagres. Jesus fez a vontade do povo, Jesus curou os enfermos, Jesus alimentou a multidão com fartura, tinha pão, tinha peixe à vontade. Portanto, o clamor daquele povo era: esse é o nosso rei. Mas esse mesmo povo que clamava: esse é o nosso rei, pouco tempo depois clamou: crucifica-o, crucifica-o. Quero chamar a sua atenção para essa terrível realidade. Muitos seguem o Senhor Jesus para satisfazer a sua própria vontade. Enquanto Jesus dá o que eles querem, eles clamam: esse é o nosso rei. Mas quando Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus começa com esse discurso, aí a situação muda. O povo começa a murmurar e começa a dizer: esse discurso aí é duro demais para mim, eu estou fora, eu não sigo mais esse Jesus. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, meu amado irmão. Se você continuar olhando para o texto, depois você olha com calma, a partir do versículo 22, Jesus faz um discurso muito duro, e Jesus diz assim para aquela multidão: olha, vocês estão atrás de mim, não é porque vocês entenderam que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, não, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão com fartura, está lá no versículo 26,
E depois Jesus deixou claro para eles: olha, vocês procuram o pão que perecem, mas eu sou o pão da vida, e quem vem até mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E mais à frente nesse discurso, ainda no capítulo 6, depois desse duro discurso de Jesus, muitos dos seus seguidores dizem exatamente isso: esse discurso é duro demais para mim. E aí Jesus se volta para os 12 e pergunta: e vocês também não vão partir? E Pedro toma a dianteira e responde: partir para onde, Senhor? Para onde nós podemos ir? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. São palavras duras, mas verdadeiras, que nos conduzem à vida. Meus irmãos, quero encerrar dizendo que, de fato, Jesus, Ele é poderoso para multiplicar pães. Todavia, muito mais do que o pão que perece, nós precisamos desesperadamente do pão da vida. Muito mais do que o pão que perece, nós precisamos desesperadamente de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais do que os milagres de Deus, nós precisamos desse Deus que é poderoso para fazer milagres. Nós vamos orar. Eu quero fazer 3 orações nessa noite.